SOP número 8 do BOA CBMSC, Embarque e Desembarque. Generalidades. Este manual tem por objetivo padronizar os procedimentos de embarque e desembarque de pessoas, materiais, pacientes e animais. Para alturas superiores, adota-se a técnica de rapel, constante na SOP correspondente. Tal padronização, além de garantir a uniformidade nos procedimentos utilizados pela tripulação, visa maior segurança nas operações a fim de minimizar os riscos e torná-los aceitáveis. A técnica a baixa altura será utilizada onde o pouso completo não pode ocorrer, como trapiches, terrenos arenosos ou alagadiços, e encostas rochosas e irregulares. São categorizadas, segundo o BOA, como operação de alto risco. A técnica de embarque de maca com paciente no voo pairado a baixa altura será utilizada em situações especiais, procedimentos normais, limitações. A variação de altura para operação a baixa altura deverá ser a menor possível. Para transporte de tropa, o procedimento de embarque e desembarque a baixa altura deverá ser precedido de briefing em solo, com a aeronave cortada. O procedimento a baixa altura ocorrerá preferencialmente livre de materiais que possam atrapalhar a operação. Como exceção, admite-se o porte de mochilas bem ajustadas para os tripulantes operacionais. É expressamente proibido realizar a operação com materiais nas mãos, principalmente aqueles que podem atingir o rotor principal. Durante a aproximação e afastamento da aeronave, não se deve utilizar coberturas e ou equipamentos soltos, que possam sofrer influência do vento formado pelo downwash, o que pode acarretar em choque contra as pessoas e ou rotores. Caberá ao tripulante operacional essa orientação, mesmo que gestual. Não deverá ser realizada a operação a baixa altura no período noturno ou em condições de meteorologia degradada, salvo se os riscos estiverem gerenciados e aceitáveis para a tripulação operacional. A margem de potência disponível do motor deverá ser suficiente para a realização da operação, sendo o peso e balançamento e o CG do helicóptero mantidos dentro dos limites preconizados durante todo o voo pairado. Caso necessário, o COA poderá ser retirado, vista a operação ocorrer preferencialmente pela porta da esquerda. É proibido a aproximação da aeronave pela parte traseira, devendo todos ficarem atentos para eventuais aproximações inadvertidas, se necessário, aplicar as medidas para prevenção de colisão com o rotor de cauda. Equipamento de proteção individual. Os tripulantes deverão portar os equipamentos de proteção individual conforme sua atribuição na operação, como macacão de voo para toda a tripulação, bota de voo para toda a tripulação, cadeirinha de resgate ou cinto para o fiel, resgatista e operadores de suporte médico, o rabo de macaco mais o cinto de segurança para o fiel, luva de voo para o fiel e os pilotos, óculos de proteção para o fiel e todos que farão a operação, capacete, protetor auricular e radiocomunicação, luvas de proteção, todos que farão a operação, cinto tático ou fita ajustada para o comandante de operações aéreas. Operações. Todos os materiais a serem embarcados e ou desembarcados deverão ser conduzidos pela tripulação operacional, preferencialmente pelo tripulante operacional, devendo segurar o material abaixo da linha da cintura, na horizontal e com firmeza, de preferência com ambas as mãos. Caso o material possua cabos, como enxadas e abafadores, deverão ser levados com a parte da sapa para frente, na posição horizontal, paralelos ao solo e ligeiramente abaixo da linha da cintura, para que não exista risco de colisão com o rotor principal. O responsável pela segurança deverá observar se todas as pessoas que estão se aproximando estão sem coberturas ou equipamentos soltos que possam sofrer influência do downwash. Observada tal situação, aplicar as medidas preventivas de maneira assertiva, para que não ocorra um acidente. Caso a altura necessária para livrar os obstáculos exceda os limites para o procedimento de baixa altura, ou caso as condições de segurança não estejam aceitáveis, proximidade de obstáculos, dificuldade de estabilização pelo vento, turbulência orográfica, parâmetros, etc., outra técnica deverá ser utilizada ou outro local deverá ser escolhido. Essa operação só poderá ser realizada por pessoa diversa da tripulação operacional de maneira supervisionada e precedida de briefing, exceto em casos extremos, extração emergencial de combatentes ou brigadista em locais de incêndio florestal ou de pessoas com lesão grave. Caso o tempo-resposta não permita um briefing antes do voo, este deverá ser feito durante o deslocamento ou no momento que antecedem a operação. O lado do procedimento será preferencialmente o esquerdo.
Em caso de impossibilidade, o lado direito poderá ser utilizado, desde que os riscos estejam mitigados pela tripulação operacional. Caso a tripulação não se sinta confortável ou não consiga mitigar os riscos para a realização do procedimento pela porta da direita, outra técnica de desembarque deverá ser adotada, ou ainda optar por outro local de operação. Em caso de operação pela porta da direita, a tripulação deverá ser reconfigurada, com o fiel na porta da direita e o comandante de operações aéreas com atenção especial redobrada na esquerda. O fiel fará a fonia padrão e orientará o comandante da aeronave a posicionar a aeronave no local. A tripulação aguardará autorização para o primeiro desembarque. O fiel solicita livre embarque ao comandante da aeronave. Posteriormente, o fiel chama gestualmente o primeiro a se posicionar sentado na barca. O comandante da aeronave deverá compensar o passeio do CG. O fiel solicita livre esqui, orienta gestualmente a pessoa a se posicionar no local correto. O comandante da aeronave compensa ainda mais o CG, o fiel solicita livre desembarque e dá 2 toques no ombro e a pessoa desembarca. O comandante da aeronave assertivamente compensa a disponibilidade de potência e a mudança abrupta do CG. Enquanto isso, a segunda pessoa a desembarcar permanece sentada no banco da direita. É proibido passar para o assento central. O desembarque será feito dando o passo do gigante à frente e sem impulso nos esquis, e os 2 pés deverão tocar o solo ao mesmo tempo, amortecendo a queda. Após o desembarque, deverá ser realizado o gesto padrão ao fiel, informando que está tudo ok. Caso ocorra alguma lesão, fará gesto padrão com um punho cerrado acima da cabeça. O fiel reportará tal situação ao comandante da aeronave e a equipe designará alguém para realizar o apoio e remoção do tripulante lesionado. Após o desembarque das pessoas, os equipamentos e materiais serão repassados pelo fiel, não sendo permitido o desembarque de pessoas portando materiais, exceto mochilas ajustadas para os tripulantes operacionais. Fica proibido o acesso aos bagageiros durante a operação a baixa altura, exceto para fechá-los em caso de uma abertura inadvertida. Os equipamentos necessários para a ocorrência deverão estar disponíveis na cabine. O afastamento do tripulante desembarcado ou manutenção da posição após o desembarque será previamente brifado, sendo decidido no momento da operação, conforme o cenário possibilitar. Contudo, fica proibido o afastamento pela seção traseira. No procedimento de embarque pela porta da esquerda, o fiel solicitará ao comandante o livre embarque do primeiro. Após, reportará na área de giro, no esqui, na barca, embarcado. A pessoa que embarcar, por sua vez, deverá pisar o pé esquerdo no esqui, o pé direito no degrau e o pé esquerdo na barca, pegando pelo antebraço do fiel com a mão direita e pegando na alça do apoio, quando disponível, com a mão esquerda. O primeiro a embarcar deverá ir para o banco mais distante, ajustar o cinto e colocar os fones. Todos os demais embarcados ocuparão os assentos centrais, ajustando igualmente os respectivos cintos de segurança e fonia. O comandante da aeronave adotará os comandos necessários para a compensação do peso do tripulante embarcado, bem como do passeio do CG, a fim de evitar oscilações bruscas da aeronave na área altamente restrita. O fiel deverá alertar o comandante da aeronave quando pessoas pesadas efetuarão a operação. Durante todo o procedimento é proibido se apoiar na porta, na maçaneta, no cinto de segurança ou na poltrona dos pilotos, sob o risco de ocasionar um acidente. Sempre que possível, a operação deverá ser feita com a aeronave aproada ao vento. Em procedimentos próximos aos costões rochosos, redobrar a atenção com a arrebentação do mar, para evitar que a aeronave seja atingida por grandes volumes de água e spray da água. Embarque de maca a baixa altura. Atenção especial nesse procedimento. Antes do embarque, avaliar a altura do helicóptero em relação ao nível do solo, o peso do paciente e a quantidade de pessoas para erguer a maca. Caso necessário, poderá ser realizada a configuração de guerra, que consiste em retirar previamente todos os materiais da barca, rebater o banco e deixar a barca livre para receber a maca na altura do piso da aeronave. Para isso, todos devem estar brifados, preparados e com a aeronave previamente configurada antes da operação. Após o embarque da maca, arremeter na vertical, com a cabine nivelada. Após livrar o obstáculo, fechar a porta da esquerda. Caso não seja possível, atentar para a realização de um deslocamento com a cabine inclinada para a direita.
com curvas somente pela direita. Extrair primeiro o paciente em maca. Pousar na zona morna e reconfigurar a posição do banco para a posterior extração dos demais integrantes. Proibida a realização de manobras bruscas, bem como o transporte do paciente para a unidade hospitalar na configuração de guerra. Após o pouso na zona morna e com a aeronave reconfigurada, a maca será embarcada normalmente para o transporte até a unidade hospitalar indicada pela regulação. Caso seja necessário que o fiel desembarque por algum motivo, o comandante de operações aéreas deverá assumir a função de fiel. A passagem do comandante de operações aéreas para o banco traseiro deverá ocorrer preferencialmente com a aeronave em solo. Caso o tempo-resposta ou a operação não permita, deverá ser realizada a remetida e o voo reto nivelado. Nunca realizar a passagem do COA para a posição de fiel em voo pairado a baixa altura. Após a passagem, o comandante de operações aéreas providenciará a sua dupla ancoragem, cinto de segurança e rabo de macaco. Deverá portar o cinto tático ou a fita ajustada. Finalização e desmobilização. Ao final da operação, todos os equipamentos devem ser minuciosamente inspecionados e acondicionados. Qualquer avaria nos equipamentos, em especial os equipamentos de proteção individual utilizados, deverão ser comunicados à seção de operações e constado em relatório de serviço. O comandante de operações aéreas é o responsável pela realização do debriefing após o atendimento e o preenchimento e encaminhamento do formulário de operações de alto risco. Procedimentos anormais e ou emergências. Se ao tocar o solo o tripulante se lesionar, deverá permanecer agachado e levantar a mão acima da cabeça, com o punho fechado, aguardando o apoio da tripulação. Em caso de colisão do rotor principal ou de cauda contra algum obstáculo, árvore, vegetação, fio, o comandante da aeronave deverá, se possível, pousar a aeronave de imediato em local seguro e avaliar os danos. Deverá acionar a equipe de manutenção para avaliação técnica, bem como acionar recurso adicional para o cumprimento da missão. Os pilotos deverão monitorar no painel de instrumento o indicador de temperatura do óleo do motor, que não dispõe de sensor no painel para alerta. Dessa forma, caso observado que os parâmetros estejam acima do estabelecido pelo fabricante, deverá ser abortada a operação e se buscar velocidade de arrefecimento de 80 nós, e proceder conforme o manual. Em caso de pane de motor a baixa altura, o comandante da aeronave deverá efetuar a manobra prevista no manual da aeronave, livrando, se possível, o setor de embarque das pessoas, e buscando um local que possibilite um pouso de emergência, com o menor dano possível. Controlar a guinada e aplicar coletivo somente no momento do toque, para amortecer o impacto. Se possível, deslocamento à frente e à direita, sentido da guinada, para livrar o setor do embarque e preservar as pessoas no entorno da aeronave. As arremetidas deverão ocorrer preferencialmente na vertical, máxima performance. I came from the mud. There's dirt on my hands. Strong like a tree. There's roots where I stand. Oh, I've been running from the law. Hope they won't shoot me down soon. Catch me howling at the moon.